aqui, tá bom? Pensa aí que é como se fosse um mergulho. E esse texto é quase se afogar, tá? O Renato vai, ó, quero saber como, mas ele vai. Tá dando certo? Isso, é por isso que o Krishna Cleito montou tudo isso, para que ele pudesse nos ouvir. Continuando. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca, de uma boca para outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência. Por que inocência? Ele não tinha noção do que ele estava fazendo de fato, do que estava acontecendo com ele. Sentia intrigado, mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador da vida. Olhou a estátua nua. Nem sempre aquilo que a gente chama de nu é exatamente só o corpo. Eu posso falar sobre a sua alma, desnudar a sua alma sem precisar nem olhar para você. Não tem textos que a gente lê, pessoas que a gente ouve, que tocam tão fundo no nosso coração, elas não nos conhecem, elas não sabem quem nós somos, nós não conhecemos elas direito, mas quando elas falam, a gente sente que algo dentro de nós parece que fica revelado à amostra. Exatamente, principalmente em relação à construção familiar. Continuando. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e que se iniciou bem dentro dele. Gente, você está fazendo um milagre. Oh, Jesus, obrigado. O professor deve estar me odiando, mas tudo bem. Eu não vou responder ele agora. Vou continuar. Ele a havia beijado. Sofreu um tremor que não se via por fora e se iniciou bem dentro dele e tomou-lhe o corpo todo, estourando pelo rosto em brasa viva. Deu um passo para trás ou para frente. Nem sabia mais o que fazia. Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva. Isso nunca lhe tinha acontecido. O que que nós temos aqui? Nós temos uma passagem, uma mudança que todos nós sofremos. Por que que o texto nos causa essa vergonha, esse estranhamento? Se essa é uma passagem natural dos corpos das pessoas. Se a escola trata disso com naturalidade nas aulas. Porque é uma passagem natural. Por que que nos causa estranhamento? Porque Clarice não está falando só de uma questão física, ela está mexendo com a nossa alma. E muitas vezes, na nossa passagem, na nossa transformação, nós não tivemos para quem contar. Nós tivemos só uma estátua fria. O nosso contato foi com uma pessoa fria. Para quem eu ia contar o meu primeiro beijo? Para quem que eu vou contar se meu primeiro beijo foi com uma estátua? Se foi com uma pessoa que não significa absolutamente nada, que eu tenho vontade de esquecer o nome. Percebeu que o texto não é sobre o beijo? Não é só sobre o beijo. Agora, se tem maldade, não é nada da cabeça do texto, tá? Vou continuar. Estava de pé, já ali, né? Até que vi. Li essa parte? Estava de pé, docemente agressivo, sozinho no meio dos outros, de coração batendo fundo, espaçado, sentindo o mundo se transformar. A vida era inteiramente nova, era outra, descoberta com sobressalto, perplexo num equilíbrio frágil. Até que, vinda da profundeza de seu ser, jorrou de uma fonte oculta nele a verdade, que logo o encheu de susto e logo também de um orgulho antes jamais sentido. Ele se tornara homem. Voltando ao início do texto. Então tem que mandar para o professor. Espera, eu vou mandar aqui.
Voltando ao início do texto, enquanto eu tento assombrar o professor para entrar agora. Tadinho dele. Na verdade, ele vai. Olha que ele me mandou uma foto, esperando pacientemente. É, o senhor. Vocês acharam que eu ia trazer quem para falar com você? Jovenzinho, menino do texto. Não consegue com eles para dar um oi. Conseguir falar assim, menino. Ele já deu. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Vai ter que aprovar ele, né? Entrou. Ele entrou! Meu Deus, vai dar certo! Eu também levei o mesmo susto. Boa Boa noite, noite, professor Renato. boa noite, boa Nós noite. estamos suados aqui de tanto nervoso. Não, não estamos te ouvindo. Eu estou fazendo leitura labial. Sério? Como é que eu faço? Boa noite a todos. Renato, você está me Oi, ouvindo, né? tô. Confirma para mim, perfeito. Então, você tem como ativar seu áudio aí embaixo? Tem um microfonezinho aí embaixo. Não sei se você está pelo computador. Vê se consegue ativar, por favor. Tá Nós ativo. acabamos, nós acabamos de ler o texto na íntegra e paramos com ele se tornou homem. Estávamos voltando para o início do texto com o murmúrio da menina com o menino. Continua falando só para a gente ver se o áudio funciona, por Não, favor. quero saber se vocês estão me ouvindo porque o meu microfone está ativo. Nada, nada, Vai dar vai. certo. Deixa eu mostrar a minha cara para você ver uma voz assim conhecida. Oi! Cara, vou tentar sair e entrar de Gente, se novo. ele Segura xingar é aí. porque ele é do Rio, tá? Lá no Rio as pessoas xingam, é normal, tá? Tô avisando pra você não ter estranhamento, tá Isso. bom? Ele vai tentar se segurar, mas se sair é normal, tá? É porque ele é do Rio. Ele tá Por rindo, é só aí, para vocês não se por aí, assustarem, é sério. por aí. Deixa eu avisar aqui. Peraí. Eu vou pedir para você continuar falando para ver se funciona aqui. Eu vou tentar sair e entrar Vai dar para ver certo. se rola, tá? Então vamos ver Ele aqui. vai sair. Ele mandou aqui pelo celular. É. Então, eu tava boa nisso, né? Eu tava entendendo tudo que ele tava falando. Parece. Consegue me ouvir? Não? Conseguem? Eu vou chorar. Estão me ouvindo? Deu tudo errado até dar certo. É. Estão ouvindo, então? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou desligar a luz. Isso, está ótimo. Boa noite. Uau. Eu Bom, esqueci desse detalhe. quero saber de vocês se vocês estão me ouvindo bem, para que a gente possa, nesse tempo curto, fazer alguma coisa. Ok, ok, ok. Estou gostando. Vocês são bonitos, diga-se. Bom, vamos começar então. É, vou fazer um rápido roteiro para que a gente possa ganhar tempo, o tempo que nós perdemos, para que a gente possa fazer valer essa fala. É uma fala que vem de um ser estranho para vocês,
para o universo de vocês. Vocês pertencem ao direito, eu sou um literato e estou em formação de psicanálise. Eu sou um patinho feio aí no universo de vocês. Então é comum que alguma pergunta surja da seguinte maneira: eu preciso ler esse texto? Então, quando alguém faz essa pergunta advém de um universo ainda um pouco imaturo, mesmo que venha do universo do direito. Eu preciso ler esse texto? Mas a pergunta poderia ser outra. Eu preciso ler Clarice Lispector? Uau! Essa pergunta, a diferença de uma para outra é que essa segunda pergunta advém de um universo mais, eu diria, mais elaborado, de alguém que pelo menos conhece Clarice Lispector e estranha ver Clarice Lispector no universo do direito. Então, vamos responder essa pergunta. Como é que se responde essa pergunta? Eu começo respondendo por uma definição de literatura. O que é literatura? Então, literatura nada mais é do que a reprodução da vida. Uma reprodução da vida pelo viés, pelo olhar de um artista, de um ser mais sensível, diferente dos comuns, que então vai recriar essa vida no universo do texto da literatura. Continua a pergunta, mas eu preciso disso? Preciso recriar a vida? Eu não sei se a palavra, se o verbo é esse, né? Precisar, se você precisa, mas a vida recriada é possível vê-la sobre ângulo que nós ainda, que os seres comuns não veem. Então aí começa o papel da literatura. Literatura trata de gente. Literatura trata de dramas vividos por esses seres que eu chamei aqui de gente. O que é o direito, se não tratar de gente e de seus dramas, sob viés da jurisdição? Então agora a literatura faz sentido nesse universo. Eu diria até que os grandes juristas são leitores contumazes de literatura. Então, essa primeira etapa, essa primeira pergunta está respondida. Então, Clarice Lispector faz sentido nesse universo? Vocês é que vão me responder ao final da nossa preleção. Então, olha, eu comecei um pouco acelerado por conta do tempo, mas eu quero agora voltar para uma abertura, agradecer a FESAR. É o terceiro encontro que eu faço, o terceiro ano consecutivo, graças à amizade que eu fiz com a Raimara. Conheci a Raimara em 2020, umas lives que eu fazia como convidado de literatura. Em 2021, fiz a minha primeira participação online para a turma de direito daquela época. Em 2022, estive aí presencialmente, depois de 10 horas de viagem e uma estrada maravilhosa, Marabá, Redenção. Porque quando me disseram a estrada é ruim, eu disse para a Raimara, tá, a estrada é ruim, mas o Rio de Janeiro tem estrada ruim. Mas quando eu estive de Marabá para Redenção, eu descobri que a estrada não é ruim. Ela é horrorosa. E eu pedi desculpa ao prefeito do Rio de Janeiro por achar as estradas do Rio de Janeiro ruins. As estradas do Rio de Janeiro são maravilhosas comparada àquela. Mas, enfim, essa é só uma brincadeira. Estive aí, então, em 22 e em 23 agora, esse nosso terceiro encontro. Então, agradeço a faculdade e a professora Raimara, tornou-se minha amiga e quase a minha paciente em psicanálise. Mas eu dedico também essa apresentação e rápido, né, a três mulheres que são fundamentais na minha vida, né? A minha filha, Isabel Moraes, que eu chamo de bússola e âncora. A Laís Donato ela não é minha aluna, mas é aluna da escola que eu conheci, tornou-se minha amiga, é uma alegria para mim. E a Bruna, que é linda e invisível. A Bruna, eu vou esconder de vocês quem ela é. Vamos então ao nosso trabalho, ok? Então vamos embora. Bom, feita essa primeira apresentação, o papel da literatura, o papel da arte no universo tanto jurídico, psicanalítico, literário, enfim, o papel que a arte desempenha para todos nós, para todas as faculdades, aqueles que querem debruçar sobre o homem, né, sobre aquilo que o homem guarda, aquilo que o homem revela através da arte. Esse papel já está garantido. É possível que a literatura, enquanto disciplina, não exista mais. É possível, mas a literatura, enquanto arte, vai existir sempre. É uma necessidade do homem.
Bom, mas vamos lá. O texto, ele tem. Agora começo, eu vou entrar no texto e ele vai me levar a duas bifurcações. Eu posso escolher tanto o caminho de uma margem ou de outra. E aí eu me refiro à margem da literatura. Eu preciso trazer os elementos da crítica literária para esse universo. Eu me refiro ao narrador, suas personagens e esse trama que é tecido aí para vocês. E também pela psicanálise, porque eu quero entender essas personagens no seu universo mais íntimo. E quero saber o que está acontecendo ali. Porque tem coisas estranhas, vocês já perceberam. Um homem beijar uma estátua e dizer para a namorada, para a recém-namorada, que ele beijou uma mulher antes de beijá-la. Não faz sentido. Beijar uma estátua. Estátua é mulher? Não é mulher? Estátua é personagem? Não é personagem? A coisa não faz sentido. E uma terceira coisa que não faz sentido é ela perguntar com dor: Você já beijou antes uma mulher de me beijar? E ele responde: Sim. E ela: Porra, quem é essa mulher? Quer dizer, essa pergunta com dor não faz sentido. Não é? Eu tenho que você, além de ser a minha primeira namorada, tem que ser a primeira mulher que eu beijo. Então, para responder essas perguntas, por exemplo, nós precisamos percorrer um pequeno percurso para responder de cara ao título: o que é o primeiro beijo? Quando respondermos bem essa pergunta, o que é o primeiro beijo, aí vamos entender que é legítima a dor dessa personagem, ao perguntar se ele, o menino, o adolescente, já beijou antes de uma mulher. Então vamos estabelecer primeiro essa idade dos dois, né? Eu tenho ele e ela. Eu não tenho nome e nem tenho idade deles, mas eu tenho ele e ela. E aí eu vou sugerir aqui uma idade de 15 anos, de 14 anos. Eu acho que 17, 18 é exagerado para o que está acontecendo. E acho que 13, 12 é antecipado demais. Então vamos estabelecer um parâmetro de 14, de 15 anos. Ok? Então ela é a primeira namorada dele. Eles começaram a namorar. Não sei onde eles estão, porque o universo, o espaço não é determinado. Eles poderiam estar aí na sala, na aula da Raimara. Então, tem aí um casal hétero, que hoje em dia a gente tem que determinar isso, né? Então, tem um casal hétero, eles estão conversando enquanto Raimara dá aula. E aí eles resolvem, já se paqueravam, resolvem em surdina namorar. Aí ela diz: Tá bom, acredito que sou a sua primeira namorada. Está estabelecido o contrato entre os dois. Eles começam a namorar. Aí ela pergunta: Você já beijou antes de uma mulher de me beijar? E ele diz: Sim, já beijei. Porra, quem era ela? E aqui começa o drama. Ele vai contar para ela, mas de que maneira que ele vai contar? Então, essa agora é que eu quero chamar a atenção para vocês, da narrativa. Agora eu entro no universo da literatura. Tomei a margem esquerda da estrada, deixei a psicanálise na margem direita. Tomei a margem esquerda e vou caminhar agora pela literatura. Aparentemente, esse conto ele nos apresenta como um narrador em terceira pessoa, aquele que não participa da história que narra. Ok? Os dois mais murmuravam que conversavam, havia pouco iniciaram o namoro e ambos andavam tontos. Era o amor. Amor com o que vem junto, ciúme. É assim que começa. Eu não sei onde eles estão. Poderiam estar aí na sala. Ok. Bom, aí vem o diálogo, que eu já reproduzi aqui o diálogo, e ele tenta contar toscamente, não sabia como dizer. Esse é o sexto parágrafo. A partir do sétimo parágrafo, o texto muda de, de tempo e muda de espaço. Esse primeiro espaço, do primeiro parágrafo ao sexto parágrafo, eu não sei onde eles estão. Estão em algum lugar. Mas o sétimo ao 25º parágrafo, esse espaço é outro, é o espaço de uma excursão, de um ônibus de uma excursão de alunos, alunos adolescentes, e é o espaço de uma serra até o chafariz de pedra, onde tudo acontece. Mas repare, muda também o tempo. Nós saímos do tempo presente, onde eles estão murmurando e selaram o namoro, e passamos para um passado. Esse passado é um passado recente. Ele não pode ser longínquo, porque os dois têm 14 anos, 15 anos. Se eu tirar 10 anos, tem 4. Não é possível que isso aconteça. Então, eu vou tirar que isso poderia ter sido ano passado, mês passado, ontem. Então, é um passado recente, isso que ele vai contar. Mas repare, agora eu vou abrir três premissas.
na verdade, duas premissas para chegar à conclusão. A primeira premissa é se é legítima a dor dessa personagem ao perguntar se ele já havia beijado, antes de beijá-la, uma outra mulher. Ele diz sim. Então, eu quero saber se essa dor é legítima. Eu vou tentar responder isso aqui com vocês. Mas por que eu preciso responder se é legítimo? Porque se ele já beijou antes uma mulher, antes de beijá-la, isso vai remeter ao título. O título é o primeiro beijo. Então, eu preciso saber que beijo é esse, o que é beijar pela primeira vez. E a segunda premissa é quem conta esse conto? Quem é o narrador desse conto? Ele é, de fato, narrador de terceira pessoa? Então, essa é uma pergunta. Peraí, mas eu quero essas duas premissas para chegar em que conclusão? O que é o primeiro beijo? Agora, eu não faço isso como uma pergunta. Agora, eu faço como afirmativa. Eu preciso saber o que é o primeiro beijo para responder a isso. Até aí, tudo bem? Estão acompanhando esse raciocínio? Ok? Ok. Bom, então vamos seguir. Eu vou partir, então, do narrador. Quem conta este conto? Ele começa aparentemente em terceira pessoa, como eu coloco, e aí quando chega no sétimo parágrafo, quando ele diz, o sexto, ele tentou contar toscamente, não sabia como fazer, e eu pulo para o sétimo, de uma forma abrupta, isso é uma narrativa moderna, o ônibus da excursão subia lentamente a serra. Ele, um dos garotos no meio da garotada, em algazarra, barará, 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 começa a história. E quem está contando essa história, agora começa a minha tese, é ele. Então é como se a narrativa agora assumisse de forma indireta uma primeira pessoa. Ele está contando para ela, de forma tosca, porque ele não sabe como contar isso, quem foi essa mulher que ele beijou antes de beijá-la. Mas se nós colocarmos isso numa ordem, organizar isso de forma direta, esse sétimo parágrafo é o primeiro. Ou seja, ele beija a estátua antes de namorá-la, e de desejá-la e de beijá-la. Então agora faz sentido a relação da estátua como personagem, ela começa a fazer sentido, a gente começa a desconfiar que esse título tem alguma coisa que ele guarda, que ele está escondendo de nós, esse título. Bom, se eu quero analisar esse texto, tanto do aspecto da literatura quanto do aspecto da psicanálise, eu tenho que levar em conta principalmente do sétimo ao 25º parágrafo, onde tudo acontece. O anterior só é possível, ou seja, do primeiro ao sexto parágrafo, só é possível entendê-lo, fazer nexo, ter coerência, se eu entender bem a partir desse sétimo parágrafo, que na verdade ele é o primeiro, é quando as coisas começam. Ou seja, eu estou dizendo que ele é um menino de 14 anos, mas nessa excursão é possível que ele tenha menos, pouco menos, mas é possível que ele tenha menos. Mas se eu disse que poderia ter acontecido mês passado, ele pode ter a mesma idade, mas um tempo atrás. Tempo e transformação atrás. O que vai acontecer com esse menino? Na verdade, ele é um dos outros meninos no meio da garotada, em algazarra, mas ele está sendo preparado de forma física, sensorial, para se transformar num homem. Então, todos os elementos simbólicos agora dessa narrativa vão aparecer no primeiro plano dessa narrativa, e cabe a nós e cabe aos leitores pescar esses símbolos, eu já vou falar deles, para que a gente entenda do que se trata tanto. Então, Clarice Lispector, de uma forma genial, ela vai colocar a situação de um menino se transformar num homem. Como é que se dá essa transformação? Todos nós sabemos, né? Em nós, homens, se dá pela primeira ejaculação, a primeira sensação de gozo e a primeira explosão, né, de jorrar o sêmen, que é um susto, obviamente. Os meninos podem fazer um depoimento aí, se quiserem. A idade que isso acontece, como que isso acontece e como é que vem para nós essa cabeça, né? Porque é um susto. É um susto. Eu posso aqui fazer a confissão da minha, né? Da minha primeira. Eu tinha 11 para 12 anos. E eu estava dormindo, sentindo as sensações com o travesseiro. Uau! E aí, quando a coisa explode e que tudo molha, eu não entendi nada, absolutamente nada. O que aconteceu? Então, Mas, embora. Oi, pode falar. agora quem vai chegar sou eu. Porra, tu quer que o pessoal fale sobre isso aqui na aula? Não, não quero.
Eu sou- nós psicanalistas não temos pudor, nós tratamos de seres, né? E todos nós temos as nossas. E a biologia trata assim também. Mas eu vou seguir, vamos nós. Mas repare, é, embora eu não soubesse de forma consciente o que aconteceu, eu sei de forma sensorial o que me transformou. E o que me transformou foi esse prazer que eu não consigo narrar. É a mesma dificuldade que esse narrador tem de murmurar para a namorada como é que foi esse primeiro beijo. Então agora nós já estamos desconfiando. Na mulher se dá de forma diferente. Na mulher se dá pela chegada da menstruação. Significa dizer que esse é o ritual de passagem para a puberdade. Então, já vou antecipando na nossa análise, que não é possível escolher o ente amoroso, o par-amoroso, sem antes passar pela puberdade, sem antes passar por essa explosão de sentimentos, de gozo, de sensações, porque são manifestações físicas e químicas no corpo. É impossível escolher a mulher amada ou o homem amado sem passar por esse rito de iniciação. Essa é a primeira coisa. Então, aqui, eu já estou antecipando para vocês a importância da estátua, o quanto ela é importante, não só para a travessia desse menino, primeiro, mas principalmente para a escolha do par amoroso. É possível, antecipando a análise, que essa estátua tenha a aparência física da mulher que ele escolheu para ser a namorada dele. Então aqui a gente começa, as coisas começam a fazer sentido. Mas espera aí, eu preciso voltar ao texto para entender como é que esse processo se deu. Então, o primeiro elemento do texto é ele está numa excursão, ele é uma criança no meio de outras crianças, vou assim chamar de criança, embora ele está sendo preparado pelo corpo físico e pelas sensações que ele começa a sentir de forma diferente dos amigos, porque cada um aqui, eu estou vendo os meninos aí, cada um tem o seu tempo, não existe um tempo certo. Alguém faz com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, e há quem faça 16, 17, isso não significa atraso, salvo se houver alguma patologia. Ok? Até aí? Bom, mas ele vai ser o único no meio de todos os outros meninos a fazer essa travessia. E esse ônibus, ele está subindo a serra. Ora, em psicologia, o que nós tratamos? O baixo, o cima e o outro baixo, como movimentos de iniciar, né? Ou que a gente poderia chamar simbolicamente também de juventude, de maturidade e de senilidade. Aquilo que vai caminhando para o final. Mas tem mais. A expulsão sai de manhã. Então, manhã, na psicologia, também é tratada como frescor, como nascimento, como juventude. Tarde, o ponto máximo ali, é a travessia. Exatamente é o ponto que você vai amadurecer. E à noite, né, a velhice, a morte, etc. Esses são os símbolos. Ora, o ônibus chega no chafariz meio-dia. E o nome não é à toa, né? É a metade do dia. Meio-dia e um já não é mais manhã, já é tarde. Fez a travessia. E é exatamente o que vai acontecer com ele ao tocar ao chafariz de água. Mas vamos lá, por etapa. Nesse percurso de subida, ele está começando a sentir sede. Mas é uma sede que já aparece de forma estranha. Porque ele diz: uma sede maior do que ele, uma sede de anos. Eu não conheço sede de anos, nem uma sede maior do que o homem ou do que uma mulher. Então, obviamente, esse narrador já está tratando de outra sede. Então, é o modo tosco que ele tem, esse narrador, de murmurar à namorada o que aconteceu com ele. Ele começa a sentir sede, sede, a necessidade de água, significa dizer que ele é arenoso internamente e precisa de que algo o faça renascer em líquido, né? Ressurgir aquilo, né? Regar aquilo que ele não tem. Quando eu uso esse verbo regar, eu estou usando propositadamente porque eu preciso de que algo externo faça isso. Embora a água vá surgir de mim, eu preciso que algo me movimente para chegar a isso. Bom, eu estou falando por símbolos, mas eu creio que vocês estejam me entendendo. Até que ele acha, no meio de arbustos, e aí, olha, o elemento fechado também é uma metáfora simbólica do sexo feminino. E no meio do arbusto ele acha uma fonte, que é o chafariz. E aí, quando o ônibus para, o narrador diz: todos estavam com sede, mas ele foi o primeiro.
Então aqui aparece o primeiro elemento do título. Ele vai ser o primeiro, em relação aos outros amigos, o único a fazer essa passagem. E ele vai ao chafariz, vai ao orifício de onde jorrava a água e toca a boca. Aqui eu tenho o primeiro ato do beijo. Toca a boca de olhos fechados. Então, se eu for ao dicionário, então procurar o termo pela denotação, eu acho mole. Então, beijar é tocar os lábios em. Ok. Então, é isso o primeiro beijo? Está longe de sê-lo. Está longe de sê-lo, mas vamos nós. Ele toca então, mas peraí, era um chafariz que estava no meio de um arbusto. E aí eu não vou precisar declarar aqui o simbolismo disso, porque eu já disse anteriormente. Ele toca a boca e recebe o líquido. Então, agora, nesse primeiro plano de leitura, o líquido é a água que o chafariz está jorrando e é aquilo que vai matar a sede que ele estava sentindo de tanto falar. Ora, mas se eu estou no segundo plano, se eu digo que essa água e que essa sede são simbólicas, eu estou dizendo que essa água agora é outra coisa e que essa sede também é outra coisa. Ou seja, o corpo preparando para uma necessidade, para uma transformação. Agora o mundo vai ser outro, porque ninguém vê o mundo da mesma maneira antes da puberdade e depois da puberdade. Mas vamos nós. Ele toca, recebe a água e o narrador diz que é ele mesmo, encharcando o seu corpo, derramando pela barriga, até saciar, abre os olhos. Esse abrir os olhos para ver a estátua, ver onde ele tocou essa boca, esse abrir os olhos, na verdade, tem um duplo sentido. Nós vamos chamar esses termos de ambíguos. Ou seja, por que tem ambiguidade? Porque, na verdade, agora ele vai tomar consciência. Abrir os olhos na psicologia é tomar consciência, ver o que está vendo. Então, quando ele abre os olhos, ele vê que tem dois olhos olhando para ele. E ele então se depara que o orifício de onde jorrava a água era uma boca. Ele se afasta e vê que essa boca era de uma mulher e que essa mulher estava nua. E aí começa aquilo que ele estava sentindo, todas as sensações começam agora a aflorar no seu corpo. Uau, peraí. O que está acontecendo comigo? Ele fica tonto, zonzo, não entende nada, se afasta da estátua, começa a ter reações físicas e químicas. E é interessante, ela deve ter lido, eu não sei como é que foi a reação de vocês, mas ela leu. Uma parte do seu corpo, sempre antes relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido. Ele teve a ereção. E aí ele se afasta, não entende, tonto, zonzo, até que vem de uma fonte oculta nele a verdade que vai jorrar. Ele goza no meio da garotada. E esse primeiro gozo é a primeira verdade para ele. Então ele se depara com a seguinte verdade: putz, agora eu sou homem. Agora eu não sou mais uma menina. Eu quero saber da reação de vocês aí. Vocês estão rindo? Eu não estou ouvindo vocês? Indo É, alguém mas conversar com o professor, fazer uma pergunta. vamos, eu já vou encaminhar para que a gente abra até por uma questão de tempo. Eu queria fazer de outra forma, mas a gente ficou preso no tempo. Bom, vamos embora. Bom, esse percurso, esse caminho, esse é a primeira coisa que aconteceu nele. Significa dizer que, no caso dele, o objeto, o outro que desperta o desejo dele é o sexo feminino, porque a estátua é de uma mulher. E é assim que ele vai. Ou seja, essa sexualidade se manifesta hétero, no caso dele. Ao se deparar com essa menina, que está na sala dele, ou que esteja onde estiver, eu não sei onde eles estão, é possível que aqueles traços que na estátua o despertou estejam nessa menina agora. Então, só é possível chegar a ela depois de ter beijado a estátua. Então, a pergunta é, antes, né? Mas ele beijou uma estátua? Como é que ele vai contar isso? É tosco contar uma mulher. Não, ele não beijou uma estátua. Ele beijou a representação de um sexo feminino. Ele beijou aquilo que despertou nele todas essas sensações, que até então nada antes havia feito esse despertar. Então é nesse sentido que a estátua ganha ares de personagem. E ele se apaixona, possivelmente, né, por essa menina. Vê nela os seios, a boca e o possível líquido que possa sair do encontro amoroso entre os dois.
Ok? Bom, mas vamos nós. A pergunta é: se é legítima a pergunta dela, a dor, né? Se ele já beijou outra mulher. Claro, porque qual é a definição de beijo? Vamos chegar daqui a pouco. Beijo não é tocar os lábios. Então é legítima porque ela está perguntando assim para ele, entre linhas. Você já desejou uma mulher antes de me desejar? Porque querer namorar alguém é desejar esse alguém. E ele diz para ela: sim, já desejei antes uma mulher do que você. Então agora a pergunta dela se faz legítima. Quando eu digo quem conta esse conto é ele mesmo, eu estou dizendo que todo o universo, todos os 25 parágrafos desse conto, ele é em primeira pessoa, de uma forma indireta e psicológica, né? Ele contando para ela de uma forma. É um murmúrio, é algo contado na surdina. E para terminar, agora vamos levar essas duas premissas para o primeiro beijo. Então, o primeiro beijo nada mais é do que a primeira sensação de prazer, o primeiro gozo. É isso. Agora quero ouvi-los. Era uma questão de tempo, porque eu queria fazer de outra forma. Ah, deixa eu só falar mais uma coisinha. Esse trabalho, que seria de outra forma por conta do tempo, ele faz parte de um artigo que eu estou publicando para. Estou terminando de escrever para a formação freudiana, é onde eu estou me formando, né? E ele chama-se O que pode a psicanálise? Um conto no divã. Eu queria fazer essa abertura para vocês, mas é por conta do tempo. Eu preferi fazer a análise por esses viés do que exatamente por outro, ok? Então, estou aqui para ouvi-los, por favor. Quem vai começar com a primeira pergunta? Como assim ninguém tem nada para falar sobre esse texto? Você falou para mim que eles queriam perguntar. Tinham perguntas. Eles ficaram. Clarice impactou. Clarice impactou a turma. É, Estamos imagino. em conflito. Estamos em conflito de transformação. Eu imagino. Escreve que eu pergunto. Eu tenho uma aluna querendo falar. Tá? Tô aqui. Ele... Tá bom. É Renato, né? Oi, Renato, Renato. Boa noite, tudo bem? olá, boa noite, tudo bem? Bom, eu só tô comentando, tá? Não é bem uma pergunta. A professora questionou quem tinha lido o livro, o texto, e eu falei que eu tinha lido e eu achei interessante porque quando eu li o título, eu viajei, eu imaginei assim, primeiro beijo. Nossa, tudo maravilhoso, tudo inocente. Aí, ao decorrer do texto, eu fui olhando assim umas palavras que saíam meio, porém, do contexto, sabe? Por ser dois adolescentes, escola, ônibus. Aí, quando eu finalizei a leitura, ele enfatiza a questão de sair da inocência, a fase, entrar no período homem. Aí eu fui pesquisar o histórico do texto, vídeos, artigos, aí é que eu vim entender basicamente o que o senhor explicou. Até estava comentando aqui com o pessoal do lado. Que era eu tinha a inocência do texto e ela quebrou a inocência ao decorrer do texto, entendeu? A imagem. Qual, qual é o seu nome? Evileide. Fala de novo. Evileide. Evileide. Falei certo? Isso. Ok. É, vamos imaginar, então, agora, você num processo jurídico, você diante dos autos, e os autos parecerem assim estranho, para lá, para cá, para lá, para cá. Qual é a tua tarefa? Pesquisar de forma profunda esses autos, ler nas entrelinhas. Então, toda vez que você estiver diante de um texto, faça como você fez, de pesquisar, de ouvir outras vozes, de ler outros textos. É assim que nós vamos entender o homem, né? Que o que o homem mais faz é enganar e esconder, né? Não é? Eu digo homem, o ser, né? Homem e mulher, né? Os seres, né? Então, e a justiça está o tempo todo, né, nesse limite, né? Em ser justo. O que é ser justo? Então, eu estou de novo acentuando para ti e para todos o papel da literatura, o papel da análise, o papel da crítica, o papel da psicanálise, né? De você fazer a escuta. Nós chamamos isso de escuta, né? Por isso que eu digo aqui um conto no divã.
Ou seja, eu coloco esse conto para mim e vou escutá-lo. O que que ele está me dizendo sem abrir a boca? É assim que fazemos na clínica, né? Repare, eu estou interessado no que você diz, mas o meu maior interesse é aquilo que você não disse. É isso que eu estou atrás, nessas entrelinhas. Vamos ouvir outros. Evileide. Ninguém quer perguntar. É sério que ninguém vai perguntar? Olha o que disseram. Diz que você interpretou tudo. Adorei. Que tal? É, não, né? Quero ver na É, prova. Ouça a palestra do professor Renato. Ele interpretou tudo. é, Exato. pode Nós falar. estamos. Causa vergonha, né? Nós estamos comentando, Rê, que o texto inicialmente parece inocente e causa uma certa vergonha, um certo estranhamento. E é justamente por conta desse estranhamento que nós estamos silenciados. Clarice calou a boca da gente em alto nível, em alto tom, né? É, E a gente não consegue perceber, pelo menos não na primeira leitura, agora talvez na segunda, na terceira, que o texto fala das nossas transformações, que é pois é. natural, que é natural. Vamos imaginar o seguinte quadro, né? Vocês a princípio se comportaram de um certo pudor, não estou acostumado nem com esse texto ou com essa fala mais aberta. Mas vamos imaginar isso num tribunal, diante de situações que provoquem isso. Sexual, Não violência podemos contra a mulher. Pois é, não podemos reagir dessa forma. O pudor, então, é uma questão, claro, vocês estão no primeiro período, é isso, né? Vocês estão iniciando a vida acadêmica agora. Então, o que esperam vocês são coisas pesadas, coisas leves, coisas interessantes, coisas maravilhosas e coisas horrorosas, porque isso tudo faz parte do universo do homem, né? A questão mesmo eu, quando começo, não na psicanálise, mas eu quando começo na literatura, começo assim meio com vergonha e tal, mas quando eu chego à psicanálise, eu já estou tranquilo. Eu tenho, eu tenho muito, eu reajo de uma forma muito, eu afasto muito essa ideia de pudor, porque eu acho, não de vocês, mas eu digo aquele pudor que quer esconder ou que quer mascarar, porque eu vejo ali, na verdade, uma segunda intenção e não exatamente de ser claro. Não é uma vergonha legítima, né? Não é o caso de vocês, mas eu digo, quando eu me deparo com pessoas querendo passar por uma coisa que não são, e aí usam de falso moralismo. Então eu combato muito isso, muito. A Aymara sabe das nossas conversas, né? Mas nesse caso aqui, não. Aqui eu estou num universo acadêmico laico, né? É uma turma de primeiro período, e aí precisamos experimentar essas falas mesmo. Precisamos experimentar muitas outras coisas para que a gente possa se deparar com essa palavra, né? Porque ó, nós em psicanálise trabalhamos com a palavra. Só é possível a psicanálise pela palavra. Então preciso que vocês falem para que eu possa ouvir o que vocês estão me dizendo. É assim que funciona na clínica. E aí esperar o quê? O que que vem a palavra? Então tem palavras que nos arrasam, tem palavra que nos desmorona e tem palavra que nos encantam, né? Que nos transforma em luz. É esse o homem, né? A gente tem que estar preparado para elas. Não digo que estou preparado para todas as palavras, não. Tem muitas que me destroem ainda, né? Acho que vai ser sempre. Então, vamos embora. Mais um. Quebramos o gelo. É. O texto já está. Parece que o texto já desceu agora na garganta, né? Só que a gente fez uma caminhada, não esquece. A gente passou pela galinha, a gente passou pela amizade sincera que precisava de salvação. Lembra? Amizade é motivo de salvação. E agora a gente chegou no primeiro beijo, que é uma água mais profunda. Bem profunda. E em todos os textos há uma relação de igualdade. Eles estão falando de nós. De nós, principalmente em relação a nós mesmos. E o último das nossas transformações de vida. Olha, em relação a uma amizade sincera,
Eu ganhei o livro da editora, muitos anos já, eu estava na graduação ainda. Voltando para casa, eu comecei a ler os contos pelo título. Ali um, outro, três, tal, li Uma Amizade Sincera. Como a viagem demorou, li de novo a Amizade Sincera, cheguei a casa, troquei de roupa, joguei bola. Quando eu voltei antes do jantar, li a Amizade Sincera, morava com a minha mãe ainda na graduação. Li uma amizade. Quando eu li a 10ª vez Uma Amizade Sincera, eu falei assim, pô, tem alguma coisa errada nesse conto. Que ele está falando comigo, eu não estou ouvindo, como a gente fala em clínica, né? Eu vou ter que repetir para que você ouça o que eu estou dizendo. Quer dizer, na verdade, o que eu estou dizendo está escondido naquilo que eu digo. E aí, então, quando eu paro para ler, é óbvio que tinha alguma coisa errada, né? É óbvio que essa amizade também não é o que nós chamamos de ser amigo. É óbvio que essa sincera não tem nada a ver com honestidade, não tem nada a ver com dizer o que pensa. Então, aí, de novo, a mesma relação do título com o primeiro beijo. Alguém está com o microfone? Pode falar. Do caso, percebe-se que a inocência, né, do garoto, no momento que ele chega na estátua, bebe a água, só que depois ele percebe que era ali uma estátua de uma mulher, né, nua. Aí eu quero saber, no momento que ele chega no gozo,